Crianças na missa, o que fazer para que elas amem estar na igreja e não deem trabalho? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo da semana. Eu sou Jaqueline Bastos, sou membro da Paróquia de Santana e nesse quadro Catecismo em Casa, nós vamos falar sobre as questões do cotidiano, de como levar a igreja, da igreja para sua casa. A nossa casa, ela é a primeira igreja, a igreja doméstica, é o primeiro lugar que a criança precisa ter acesso e intimidade com Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre algo que muitas vezes traz dor no coração dos pais, traz angústia e muitos de nós não sabem lidar com uma criança, desde a tenridade até mesmo um adolescente na igreja. E o que a gente vê, infelizmente, são crianças se desinteressando muito cedo pela igreja, pela Santa Missa, e acaba que muitos pais não sabem o que fazer e também acabam desistindo. Então, esse vídeo ele é especial porque a missão do pai e da mãe é educar os filhos para a fé. A nossa principal missão é essa. E a Santa Missa, para nós católicos, é o auge da nossa fé, é o auge da prática religiosa. Então, se a criança começa desde cedo a amar a Santa Missa, mesmo entendendo muito pouco sobre ela, mesmo que ela não participe de tudo, mas que aquilo faça parte da rotina dela, isso vai gerar um comprometimento cada vez maior quando ela crescer. Então eu quero que você, pai, mãe, avô, avó, tia, tio, que esteja vendo esse vídeo, que você saiba que em primeiro lugar esse vídeo é para você mesmo. Esse vídeo é feito para os adultos. Muitas vezes essa catequese para as crianças acaba sendo uma catequese para você. Quando eu fui aprender a catequizar os meus filhos, eu vi o quanto de coisa errada eu estava fazendo com eles e comigo mesmo, com a minha própria vivência, com a minha própria experiência de fé. Então, é muito importante lembrar que eu já falei bem profundamente nos outros vídeos que nós pais, somos a vontade dos nossos filhos. Até que eles se tornem adultos e que sejam independentes da gente, somos nós quem devemos direcioná-los. Somos nós quem devemos guiá-los. Sim, com deveres, com aquilo que deve ser feito. Então a sua fé, a sua experiência de fé, ela deve estar forte, ela deve estar ativa. E se você não está com isso ainda, essa é a oportunidade. Você pode usar dessa catequese que seria só para os seus filhos, você pode usar também para você. Então é muito importante que você entenda isso. A criança, ela é guiada pela vontade dos pais. Então, mesmo que ela diga, eu não quero ir, eu não gosto de ir, quando os pais entendem que aquele momento é o momento de educá-la na vontade de ir, independente se quer ou não, e isso não é autoritarismo, isso é educação da vontade, quando você sabe que aquele bem de ir para a missa é muito maior, muito mais valioso do que o querer dela. Afinal de contas, você está pensando na salvação dos seus filhos. Então, o querer dela não é mais importante do que a salvação dela. Combinado? E hoje nós vamos falar sobre as crianças na missa. Eu já passei por várias situações, e acredito que você também, em que há crianças na igreja que não conseguem ficar quietas, há crianças que choram muito, há crianças que correm para lá e para cá. Isso é normal? Claro que isso é normal. A criança está se familiarizando no território da igreja. Porém, quanto mais cedo nós educarmos essa criança para ela saber onde ela está, que momento é aquele e o que aquele momento exige, mais cedo ela vai firmar dentro da alma dela que aquela hora ali não é hora para ela correr, não é hora para ela gritar, não é hora para ela chorar. Claro, a gente sabe que isso vai acontecer, mas o quanto antes a gente começar a educar nossos filhos para ficar quietinho, para rezar com Jesus, para prestar atenção no padre, quanto antes a gente fizer isso, mais cedo elas vão aprender a ficar quietas. Então, muitas vezes, as pessoas olham e dizem assim, nossa, como aquela criança fica quietinha, nossa, olha como aqueles pais conseguem manter os filhos ali quietinhos. Isso é educação. Algumas crianças são mais quietas mesmo, vão ficar mais quietas, mas a maioria delas estão sendo educadas para permanecerem quietas naquele momento. Então hoje estou trazendo aqui para você algumas orientações para que você possa viver a Santa Missa em paz e já catequizando seus filhos. Se você quiser já colocar aqui embaixo uma sugestão de um tema que você queira que eu fale, que você queira que eu estude para trazer,
coloque aqui, Jaque, fala sobre tal coisa que eu vou trazer, tá bom? Eu vou estudar, vou buscar com o padre, onde for, essa é a minha missão, combinado? Mas, se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não se inscreveu no canal da paróquia, eu vou pedir para você parar tudo que você está fazendo e se inscrever no canal da paróquia, porque aqui nós vamos traçar essa linha aqui de raciocínio, de catequese, tanto para você quanto para os seus filhos, para que nós possamos ser cada vez mais fervorosos na nossa fé. Sem conhecimento, a gente não ama. É impossível amar aquilo que não se conhece. E a própria palavra de Deus diz o quê? O povo padece por falta de conhecimento. E nós não queremos que você padeça por causa disso. Uma coisa importante que eu quero dizer para você é que muita gente acha que deixa a criança fazer o que ela quer, que quando ela crescer ela fica quietinha. Isso é mentira, tá? Por quê? Porque a criança ela tá sendo educada. Se você tá chegando na missa e entregando um celular pro seu filho e dizendo para ele, fica aqui quietinho, ou então vai brincar à vontade, pega esse monte de brinquedo e vai brincar, você está dando um tempo de recreação pro seu filho. E quando ele crescer, ele vai ter firmado na alma dele, na memória dele, que ali é um tempo de brincadeira. Então vai ser muito mais difícil para ele se concentrar. Tá? Então isso é muito importante. Eu não sou contra levar, eu não posso nem ser, né? Levar brinquedo, levar comida, eu não sou contra nada disso. Mas o quanto antes você educar o seu filho que quando ele entrar na igreja é hora de rezar, de silenciar, melhor. Quanto mais cedo você faz isso, mais cedo a criança se educa para entender que ela está num lugar sagrado. E é de mais cedo que a gente firma esse tipo de costume. Quanto mais a gente demora para firmar, mais difícil fica. Se for necessário sair com ele, que ele começa a ficar mais irritado e tal, ok, tudo bem. Mas que não seja a regra. A hora que ele quer sair, ele sai, que se ele quer comer, ele come. Quanto mais cedo você mostrar para ele que não é assim que se vive na casa de Deus, mais cedo ele vai ser educado. A criança, ela precisa de previsibilidade e de constância. Então, ela precisa saber que todo domingo ela vai à missa, ou se você vai durante a semana também. Precisa ter no campo de previsão dela que vai existir um momento em que ela vai sair de casa e que ela vai para a missa. Mesmo que essa criança seja um bebezinho, mesmo que essa criança tenha 1 aninho e parece que ela não entende, é preciso que você faça isso. Então, prepara a roupa dela antes, avisa, ó, tá chegando o dia da missa, tá chegando a hora, quando que a gente vai para a missa? Quando que a gente vai ver o Papai do Céu? Ó, lá, quando a gente chegar, é o momento de falar com o Papai do Céu, momento de oração. Se você puder, chegue mais cedo na igreja, não o tempo suficiente para a criança se distrair. No dia da missa, seja o dia mais importante da vida de vocês. É dia de missa, é dia de encontrar com o Senhor. A criança tem que ter desde já esse fervor por ver Jesus, por encontrar Jesus. Então, toda a comunidade, toda a sua casa deve estar preparada para ir ao encontro de Jesus. Então ela pode escolher a própria roupa, ela pode já preparar, deixar tudo preparadinho, a roupa, o laço se for uma menina, o tênis, a meia, deixa preparado no dia anterior, faz ela participar disso para que ela saiba que aquela roupa e aquele momento ali já vai ficar previsível na mente dela que ela está indo encontrar Jesus. E quando ela chega na igreja, no caminho para a igreja, você já pode ir preparando ela sobre as regras dali. Você não precisa ser um ditador, mas ó, filha, vamos lembrar, filho, vamos lembrar, nós estamos indo para onde? Nós estamos indo ver Jesus. Como é que se comporta lá? É assim. Como que a gente vai fazer? É assado. Ó, nós só vamos beber água no final da missa, então bebe a água, vai no banheiro antes. A criança, ela precisa ser educada assim, porque senão ela vai querer se distrair. Tá? Então, esse antes da missa é muito importante, muito forte, muito poderoso. Você vai ver que aos poucos, se você for fiel, se você for constante, logo, logo, o seu filho vai se adaptar e vai ficar muito mais fácil dele ficar na missa. Uma outra coisa importante demais é a direção durante a missa. Então, o seu filho, ele precisa participar ativamente dos movimentos da missa. Então, tá na hora de levantar para receber o padre, tá na hora de ficar de pé. Tá na hora de fazer o ato penitencial, filho, vem cá, vamos sentar aqui, vamos dar aqui um abraço no papai, vamos pedir perdão pro Papai do Céu? Ah, ela é muito pequena e não sabe o que é pedir perdão, mas ela vai ver que você tá em penitência, você está fazendo o ato penitencial, você se recolhe e ela diz, opa, tem alguma coisa de diferente aqui. E logo, quando ela vai crescendo, ela vai percebendo que aquele é um momento de silêncio, de introspecção. Chegou a hora do glória, é a hora da alegria.
Chegou a hora da palavra? Vamos ouvir a palavra de Deus. Olha, presta atenção no padre, vira pra frente. Não precisa ser chato, mas precisa ser direcionado. Como eu já falei, quanto mais cedo isso for direcionado, mais a criança vai fixar e firmar e daqui a pouco vai deixar de ser uma dificuldade. Então, dentro da missa, não deixe a criança alheia a tudo que está acontecendo. Se tiver o folhetinho, pega o folhetinho, dá na mão dela. Se ela não conseguir ler, não tem problema, ela está ouvindo. A leitura em voz alta é um excelente método de alfabetização. Então, se a criança prestar atenção, se ela for direcionada para prestar atenção, logo, logo ela vai estar adaptada às leituras da igreja, ao salmo, ao evangelho. Então, ela precisa disso, ela precisa desse direcionamento. Se você deixa a criança como um barco à deriva na missa, ela vai crescer desinteressada, porque quem não conhece todo o rito da missa, acha a missa o quê? Chato. E talvez você esteja dizendo, nossa, mas para mim é tão chato. Então talvez seja a hora de você ser catequizado, você buscar catequese mais profunda. E se você quer que eu fale sobre a Santa Missa, coloca aqui embaixo já que fala mais sobre a Santa Missa, que é para eu parar de achar chato, e tá tudo bem, porque muitas pessoas acham chato porque não conhecem a beleza da missa. E aí acaba que deixa a criança também para dar menos trabalho, porque eu já não tô gostando, aí a criança ainda vai me dar trabalho, eu ainda tenho que educar a criança, né? Então, isso é muito importante. Uma coisa que é muito importante também é que toda a família priorize a missa no domingo. Não faça outra coisa se você não tiver em mente que você vai para a missa. Que a missa não seja um atrativo, uma diversão, um compromisso de vez em quando. O seu filho e você, católico, apostólico, romano, precisa saber que a missa é o centro da nossa fé e o domingo é o dia do Senhor. Então, se você negocia com a Santa Missa, se você fala que vai às 7, mas vai às 9, se você fala que vai às 11, mas não vai, se você fala que vai à missa e no domingo você vai para a praia, você está dizendo para o seu filho que a missa não é importante. E muito mais do que o que você diz, o seu filho aprende com o que você faz, com o que você é, com quem você é. Então o seu testemunho é muito importante, porque se seu filho pensa em negociar, em ir para a missa, mas ele está vendo que tudo está sendo direcionado para todo domingo vocês estarem na missa, ele vai aprender. Mesmo que ele diga, eu tô com sono, eu tô cansada, aqui em casa acontece a mesma coisa. Não pensem que por sermos católicos isso muda, a luta é a mesma. Então, a criança ela vai acordar reclamando, ela vai dizer que está cansada porque estudou a semana inteira, porque é domingo. Seja lá o que for, escolha o melhor horário para vocês. Escolha o melhor horário em que a criança possa viver a missa de maneira mais plena. Então, se a sua criança não consegue acordar muito cedo, vai um pouco mais tarde. Se a criança é de acordar muito cedo, pega, aproveita e vai para a missa com ela. Algumas coisas que eu quero deixar de orientação sobre o que você evitar durante a missa, para que seu filho possa se manter concentrado e dirigido por você. Evite levar comida, brinquedo, celular. Evite pegar essas coisas. Por quê? Porque, como eu já disse, a criança ela se distrai. E o que você dá a ela, você está direcionando ela para o foco dela. Então, você pode estar sentado na missa, você pode estar prestando atenção na missa, mas se o seu filho está ali totalmente entretido no celular, se seu filho está ali totalmente entretido numa brincadeira, e se seu filho quer comer o tempo inteiro na missa, você está dizendo para ele que aquele lugar ele pode fazer o que ele quiser. Então veja, quando a gente não direciona, a gente já está direcionando. E é importante que a missa que dura 1 hora e meia, quanto mais cedo essas crianças forem educadas a não comer durante a missa, elas vão conseguir. Porque veja, ela vai para pracinha e ela não come o tempo inteiro. Ela fica em casa e ela não come em 1 hora e meia. Por quê? Porque as crianças têm regras. Então não é na Santa Missa que ela pode comer, tadinha, ela tá com fome. Dá o biscoitinho, a comidinha, um pouquinho antes da Santa Missa. E depois faça de tudo para ela aguentar o máximo possível. Se possível, não deixe à vista dela que tem fruta, que tem biscoito, que tem isso, que tem aquilo. É claro que isso vai depender da dinâmica da casa. Eu não estou aqui recriminando a casa de ninguém. O que eu estou aqui é fazendo com que você possa, te dando essa sugestão para que você possa educar os seus filhos para estarem na missa. E mais do que nunca, reze pelo seu filho. Reze para que ele ame Jesus. Leve ele para ele amar Jesus. A missa precisa ser o encontro maior, mais importante da nossa vida no domingo com o nosso Senhor. Se você gostou desse vídeo, eu te peço para você se inscrever no canal, para você curtir o vídeo e você compartilhar esse vídeo também. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.